Eu tive um probleminha. Agora sim. Agora está gravando. Eu acho que a Zilanda está tendo problema em entrar e acabou atrapalhando aqui alguma coisa na minha. Deu erro aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, Sim. ok. Ô, Zilanda, dá uma olhadinha aí, amor. Tá dando problema com sua entrada aqui. Acabou atrapalhando aí o início. Estava atrapalhando aqui a conexão, tá? Mas tenta de novo, amor. Vamos lá. Vou ter que fazer tudo de novo, porque agora sim que tá gravando, Fabi. Tudo culpa da Zilanda. Não, brincadeira, não. É que acontece, às vezes o sistema fica muito estável, né? A Zilanda estava entrando duas vezes aqui no sistema. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Filadélfia. E nós estamos estudando, como vocês já bem sabem, a revista Examinai as Escrituras. E hoje vamos dar continuidade ao tema número 2, né? Da lição número 2. Hoje está conosco o presbítero José Cornélio, que já está preparado para ministrar estas lições para nós, a partir do tema revelação direta ou especial. Então é um tema muito, muito bom de se estudar, porque nós estamos estudando a Bíblia. Então eu quero começar com uma oração. Vou pedir a Fabiana para elevar-nos a Deus, ela também é intercessora. Abrir aí o seu microfone e eleva-nos a Deus em oração, Fabi. Amém. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, que nós nos reunimos mais uma vez diante da tua presença, Pai, para conhecer mais de ti, para aprender mais de ti, para entender a revelação do Senhor para as nossas vidas, Deus. Nos abra o entendimento espiritual, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração esteja voltado, Senhor, para o aprendizado, Senhor. Abençoa o irmão José Cornélio, que estará trazendo este estudo, Senhor, que o Senhor possa usá-lo, possa, Senhor, refrigerar a sua alma, Senhor, a sua mente, para que ele venha, Senhor, trazer o melhor do teu altar para nós, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém, amém e amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dessa devocional, do verso 20 ao 21. E se você puder, abra aí na sua casa. Segunda epístola de Pedro, do capítulo 20 ao 21, que nos diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse é um trecho da Bíblia que nos fala sobre a autoridade da palavra, sobre a superioridade da palavra, e que ela não foi feita por loucos. Pelo contrário, homens sábios, iluminados, inspirados por Deus e movidos na ação do Espírito Santo para falar a nós. Amém? Então fica essa reflexão, leitura devocional, e já vou convidar o nosso professor para estar aí liberando o seu microfone e vou auxiliá-lo aqui com os slides. Pode liberar o seu microfone, tá, irmão Cornélio? A carteira digital que dá cashback em todo lugar. Vocês também estão no futuro? George, com um banco assim, todo mundo está no futuro. E a Badabadu! É só ativar o microfonezinho, irmão Cornélio, aí na sua tela. Apertar o botãozinho do microfone. Não, não consigo não. Pode apertar direito. Apertou, entrou e saiu. Tem um botãozinho aí no seu celular. Não soltou, não. O microfone ainda está desativado. Aperta o botãozinho aí com força.
Isso. E agora? Agora sim, estamos. Consegue ouvir? Perfeito, estamos te ouvindo. Oh, meu Deus do céu. Jesus, amado, Tudo que é isso? funcionando, estou te ouvindo perfeito. Consegue ouvir, pastor? Perfeito. Opa, Agora é com ó, você. graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus queridos. É com muita alegria que começo mais esta batalha aí, de poder passar um pouco da palavra de Deus para os amados irmãos, e espero que nós possamos chegar a um entendimento nesta noite com relação a esta lição. E, para não perder o meu costume, o pastor já deu a deixa aí, e eu quero já deixar uma pergunta inicial para os queridos irmãos. A lição, ela está dividida em duas partes. A primeira parte, qual que foi mesmo e quem foi mesmo que trouxe a primeira parte desta lição? Quem pode me responder? Quem deu a primeira parte desta lição de hoje? Ela tem duas partes. Presbítero Fábio? Presbítero Fábio. E como se chamava a primeira parte? Qual o título? Só o pastor não pode falar. Qual o título da primeira parte da lição que o presbítero Fábio passou com vocês? Pode ler? Pode. Não é só Bota de novo. Revelação indireta ou parcial? Ou especial? Ok. Com certeza, isso, aprovado. E vou fazer mais uma pergunta. E hoje, qual é o título da lição? Quem souber pode responder. Revelação direta ou especial? Isso, um ponto para você. Deus abençoe, minhas queridas. É minha brincadeirinha, eu gosto de fazer isso, né? Como a gente está entrando nesse tema de revelação direta, qual o tempo desta revelação direta, numa forma física, teve Jesus conosco? Para facilitar, quantos anos? Quem lembra? Quem sabe? Não está no contexto da lição, mas quando nós falamos de revelação direta, nós estamos falando do Deus vivo que se chama Jesus Cristo. É óbvio, né? Qual o tempo de vida direta que Deus vivo ficou conosco? Quantos anos? 33? 33, Fabiana. Deus abençoe. Meus queridos, eu gosto assim de ficar andando no tema, que é para despertar a nossa curiosidade. Na realidade, quando nós estudamos, vamos passar uma lição, nós vamos, na verdade, só ajudar, porque o nosso pensamento é que todos tenham lido a lição, né? Eu creio que nem todos, por causa ainda da condição de não ter recebido o material, não sei se todos receberam, mas quando o professor vai falar com a classe,
ele já vai com aquele pensamento de que os alunos já conhecem a lição, já leram, já buscaram informações e que vão só ampliar, né, esse conhecimento. Então, eu chamo isso de aprendizado mútuo, né? O aluno aprende porque já leu, o professor aprende porque lê para passar a lição novamente, que já foi lida e tem as buscas dos alunos, de forma que a gente interage e vai aprendendo. O tema de hoje é muito interessante, revelação direta ou especial. Na lição, na parte primeira da lição, foi dito, através do presbítero Fábio, que foi o professor, ele nos disse que Deus se revelou ao homem através da criação e que Deus tem esta condição plena de que o homem conheça ele através de tudo que ele fez. E o que Deus fez foi perfeito. Então, Deus se revelou como um Deus perfeito, de um Deus criador. Então, esta foi a forma indireta, porque Deus não conversou com o homem pessoalmente. Deus não falou com o homem presencial. Na lição de hoje, o tema é de Deus se revelando diretamente com o homem, porque então Deus vai falar através do seu Filho amado Jesus, que é o próprio Deus encarnado. Então, a revelação direta é o que chamamos de presencial. Ele se relacionando, se identificando com o homem. Então, de forma direta, Deus se revelou ao homem de acordo com o Novo Testamento, de forma presencial, conforme está escrito em João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mesmo não sendo identificado de imediato por todos como um Deus, um Deus homem, ao longo dos seus 33 anos entre os homens, sua presença física ficou clara. As dificuldades de reconhecerem Cristo como Deus. Então, Jesus diz o seguinte: ele não estava sendo identificado diretamente, porque era tudo novidade, para aceitarem ele como Deus verdadeiro, como Deus vivo. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, Jesus, então, se fez identificar como Deus. E ele disse, ele deu ali a conhecer da seguinte forma, João 10, 30, eu e o Pai somos um. Então, quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Interessante, meus queridos irmãos, esta leitura bíblica, porque a identificação direta de Deus com o homem se deu através de Jesus. No primeiro plano, nós vimos lá, o primeiro plano chamado o plano de indireta, na revelação, ela é toda contextuada no Antigo ou Velho Testamento. Então, tudo aquilo que ocorreu indiretamente, Deus trabalhando através dos seus anjos, através dos profetas, através do Espírito Santo, e Deus foi preparando a humanidade, tudo aquilo que ele criou, e ele foi colocando em seus devidos lugares. Mas, desde o princípio, esta afinidade de Deus com o homem
é permanente, porque Deus, ele trabalha com a humanidade na sua revelação, nos seus feitos, através do Espírito Santo. Por isso, é, a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 1, o verso 2, diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, desde o início, o trabalhar de Deus com a humanidade é muito interessante. Mas no plano de Deus, coube Jesus Cristo, a pessoa do Cristo, se revelar o Deus vivo entre nós. Então, lá no profeta Isaías, ele já falava, o profeta Isaías já falava sobre a vinda de Jesus, sobre o Deus vivo. Então, ele fala lá no capítulo, se não me engano, 55, ele diz, olha, e da mulher nascerá uma criança, e o seu nome é Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando você fala nascerá uma criança, então já está falando de uma pessoa, de um ser vivo. E esse ser que o profeta falava era e é exatamente de Jesus Cristo. Então, meus queridos, quero deixar claro que tanto de forma indireta como de forma direta, Deus se revelou ao homem de forma bem clara, através do seu Santo Espírito. Porque o Espírito Santo é o que trabalha entre as três pessoas de Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, de forma direta, através do Deus Filho. Ele se revela todos os dias, porque ele está presente em nossas vidas e porque ele é um Deus zeloso. A revelação de Deus, nesse contexto da aplicação da revista, é muito interessante. É para dar para nós uma dinâmica maior do conhecimento da existência de Deus. Mas, na realidade, a revelação de Deus é contínua. Na realidade, a revelação de Deus é contínua, porque ele se revela de várias formas e individual. E você pode sentir a presença de Deus, a revelação de Deus, através de uma palavra falada, através de um acontecimento, através da leitura. E muitas vezes, quando você lê a palavra, você vai sentir um momento que você diz: esta palavra está falando comigo. Porque a palavra, ela é toda inspirada, ela é toda de Deus. É o Espírito Santo que tocou no coração daqueles homens que se colocaram nas mãos de Deus para trabalhar na obra de Deus. Então, a palavra, ela é toda inspirada. Então, nesta questão, você pode pensar assim, mas Deus revelou indiretamente, lá no Antigo, agora revelou no Novo, mas Deus não está mais presente na revelação direta, porque ele viveu um período, nesse período que foi direto com a gente, e logo, aos 33 anos, como relato histórico da vida de Deus, ou do Deus vivo, do Deus encarnado, está escrito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. Então, esse Verbo Deus, ele permanece, porque Deus é eterno.
Então, ele está se revelando em cada vida que o concebe, que dá uma atenção para ele. Quero deixar claro aos meus queridos alunos que Deus é um Deus presente e se revela todo dia em nossas vidas através do Espírito Santo. Nunca estivemos só. O amor de Deus é perfeito. A melhor forma de ver Deus é através da leitura bíblica. Já contrapontiei falando isto, mas repetindo, a melhor forma de ver Deus é através da leitura da Bíblia, porque ela é inspirada. João 5:39 diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês entenderam? Examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Para você saber quem é Deus, não tem outro jeito, a não ser lendo a Escritura, a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, Deus se revela através do Espírito Santo, dizendo isto é verdade que está falando a respeito de mim. Quero fazer uma pergunta e não me respondam para mim. Responda para você mesmo. Deus tem se revelado a nós de várias maneiras. Deus é maravilhoso, né? Ele se revela de várias maneiras. Agora, a minha pergunta é: e você tem se revelado a Deus? Meus queridos irmãos, alunos, estudiosos ou pretensiosos de estudar a palavra de Deus, que tem esta pretensão maravilhosa de conhecer melhor as coisas de Deus, Deus está se revelando, Deus está buscando mostrar para mim, para você, para o mundo, que só Ele tem poder, só Ele é Deus, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Nada sai do seu controle, porque Deus é Deus. Agora a questão é, Ele se revela, se identifica, abençoando, perdoando, nos livrando dos perigos, né? Ele está se revelando. E ele fez aquela revelação maravilhosa que é o título da nossa lição, que é através de Jesus Cristo. Ele tomando a forma humana e se colocando de uma forma tão explícita que se deu, se doou, se entregou, né? Para dizer, eu sou Deus, só eu posso dar a minha vida, que você não é capaz, você não tem condições, você não tem força, você não resiste. Só eu tenho poder sobre a vida, porque Ele é Deus, então Ele disse, olha, vai acontecer isso comigo, vão me perseguir, vão me matar, mas eu vou ressuscitar, porque Ele tem poder sobre a vida. Então, é isso que eu quero nesta noite, que nós entendamos a respeito da revelação de Deus. Então, eu disse, você tem se revelado a Deus, porque quando nós nos revelamos a Deus, nós estamos dizendo, Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu preciso de ti, Deus, eu necessito de ti. Então, Deus vem nos confortar, Ele vem nos trazer condições de conhecê-lo melhor, através da sua bênção, do seu amor, né? Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte:
toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Porque justiça, meus queridos amados, é só de Deus, só Ele tem. E só a palavra de Deus tem ensinamentos perfeitos para a vida de um ser humano que necessita e tem a carência de amor, e o amor divinal, que é o amor de Deus. Ainda, lá em Mateus, capítulo 11, verso 29, diz o seguinte, é um texto muito conhecido. Na parte B, não, vou ler todo o versículo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu vou me ater na palavra aprendei de mim. Meus queridos, aprender de Jesus Cristo, aprender de Deus, só se pode aprender conhecendo Ele, se revelando a Ele, buscando a palavra dEle, buscando a presença dEle. Então, esse contato que passa aí a ter uma conotação direta é um relacionamento individual. Deus e o homem e Deus. Então, essa conexão, o homem, Deus e o homem, é que nos faz sentir a presença de Deus. Porque então Deus se revela a cada instante. Eu fiquei nessa questão revelação direta, na questão presencial, no momento do preparo de Jesus Cristo em nosso meio, trabalhando, orientando, ensinando, preparando discípulos, apóstolos e outras pessoas mais para dar prosseguimento no plano divino. Então, a presença, a revelação direta de Deus, então nós vamos encontrar toda ela no plano da salvação, que começa nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali, Jesus fazendo esse trabalhar, esta preparação durante toda a sua vida, desde o seu nascimento. E até gosto de lembrar dessa questão direta da revelação de Deus, o homem que teve um privilégio muito grande de ter esse contato fora Maria, que era sua mãe, foi Simeão. Não está na lição, mas eu achei por bem colocar esse texto assim, porque é muito importante. O primeiro homem que teve o contato físico com Jesus, tomou Jesus em seus braços e recitou palavras maravilhosas. Nossa Senhora, agora pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já te viram. Deus se revelou através do seu unigênito Filho, Jesus Cristo, e ele, antes de terminar a sua fala, ele disse, olha, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, depois você pode ler, a partir do verso 25 ao 35, Simeão disse o seguinte, ele veio, ele é o Filho de Deus, né? Mas vai passar por muitas coisas, vai acontecer muitas coisas, não vai ter uma vida fácil. E para que você e eu que estamos estudando esta revelação de Deus, primeiramente, não foi nada fácil para Jesus. Lá no princípio, Deus só enfrentou uma barreira, Satanás se antecipando
induzindo o primeiro casal a pecar, né? Mas depois Deus foi trabalhando e foi acertando as coisas. Mas aqui, ele, em forma física, em forma humana, aí ele sofreu muito, para provar que ele era Deus, verdadeiramente, pela resistência ao pecado, pela resistência ao homem mau, pela resistência a Satanás. Então, Simeão teve esse privilégio muito grande. Depois, outro homem que tocou em Jesus, assim, de uma forma para identificar se ele era mesmo o Deus ressurreto, foi Tomé. Tomé e a incredulidade dele. Ele precisava tocar, ele tinha convivido, ele tinha visto tudo, mas depois ele não acreditava que aquele Jesus que entrou de forma espiritual na sala, na reunião deles. E Jesus é multiforme. Ele tanto pode se apresentar corpóreo, como se apresentou 33 anos, como pode se apresentar em espírito e se tornar esta forma de chegar lá, se transformar. E ele se apresentou e Tomé falou, não, esse não é Jesus. Eu só vou acreditar se eu ver os cravos da mão dele. Então Jesus falou, homem de pouca fé, ô incrédulo, toca aqui, ó. Aí ele viu lá as mãos furadas, né, dos cravos de Jesus, né? Então, como estou dizendo, revelação indireta. O pecado original tirou o homem da capacidade de reconhecer Deus, porque o homem é pecado. Ele só pode reconhecer Deus verdadeiramente, a revelação divina de Deus, depois que ele se converte. Porque daí ele tem o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar, vai orientar, vai confirmar. Vamos em frente. Qual foi a sua dificuldade nesta lição para que eu possa esclarecer melhor? Qual foi a sua dificuldade nesta lição para que eu possa esclarecer melhor? Eu quero dizer que se você tiver uma pergunta longa, deixe para a próxima oportunidade ou passe no meu zap lá, diga, Cornélio, eu achei algo assim que eu não entendi nesta lição de hoje, né? O senhor poderia me explicar melhor? Então, estamos combinados assim. Quero que saiba que Deus é Espírito. João 4:24 diz o seguinte, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem em espírito e verdade. Interessante, irmãos, tudo isso que eu já falei, e quando eu digo em revelação direta, e quando eu também falei que Deus se revela a nós a qualquer momento, né? É porque ele é espírito. Ele tem esse poder, ele tem essa capacidade de falar conosco assim. Então, não sei se vocês estão me entendendo. Lá no tópico da página, aqui a página não diz página, mas diz assim, aplicação. Pela criação conhecemos a glória de Deus, conhecemos a sua grandeza, mas é pela íntima comunhão em nossa alma que conhecemos sua graça. Então, é interessante isso, irmãos. Deus é pela comunhão que nós temos com ele, como eu disse antes. Você quer conhecer Deus se revelando, mas você precisa se revelar a Deus. Então, ter esta intimidade. Como se chama a revelação que, a partir do Éden, foi renovado em tempos e tempos? Se chama revelação
progressiva, né? Por exemplo, na revelação direta, então chegou até o Novo Testamento, passou tudo. A revelação acabou ali na presença de Cristo, os 33 anos? Não. A revelação continuou. Ela continua sendo revelada a nós hoje, através da aplicação da palavra, através de estudos, através do convencimento pelo Espírito Santo. Está escrito que é o Espírito Santo que nos revela o poder de Deus em nós e nos convence de todo o pecado. Quem nos revela hoje é o Espírito Santo. Mas para que sejamos revelados acerca disso, precisamos ler as Escrituras, precisamos ouvir a palavra de Deus. Qual o cenário histórico usado por Deus para se revelar de maneira direta? A história do povo de Israel. Deus se fez conhecer indiretamente pelo cenário da criação e passou a usar a história do povo de Israel como cenário a uma revelação direta de si mesmo aos homens. Mas que isso se tornou providências para que a sua palavra, inicialmente dirigida a esse povo, fosse documentada, fosse copiada e perpetuada, para que toda a humanidade pudesse desfrutar. Quer dizer, de gerações em gerações, a humanidade vem tendo a prova da presença de Deus, das revelações de Deus. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé, e os gentios pronunciou o Evangelho de Abraão, em que serão abençoados todos os povos, todas as nações, de maneira, meus irmãos, que esta questão de revelação de Deus para com o homem é uma questão uniforme nos dois testamentos, Antigo e Novo. No Novo Testamento, nós vamos encontrar a definição do amor de Deus, a confirmação da vontade de Deus para o homem, o sacrifício de Deus em favor do homem, a doação, ele se doando a si mesmo, ele se doando, sofrendo em si próprio as nossas dores, as nossas enfermidades, tomando sobre si todo o nosso pecado. Por isso, tempo, amém. O irmão Cornélio é complicado, não pode dar tempo para ele não, viu? Porque se dá tempo, ele passa. O que a Bíblia faz por nós? Dá sabedoria, a lei do Senhor dá sabedoria aos simples, dá alegria. Os preceitos do Senhor alegram o coração, ilumina os olhos. O mandamento do Senhor ilumina os olhos, purifica a vida, de maneira que poderá o jovem guardar o puro seu caminho, observando segundo a palavra de Deus. Está escrito lá no Salmo 119:1, porque esta ligação homem-Deus, salvação, revelação, tudo vem de um contato dinâmico, porque Deus é dinâmico na sua palavra. Então, estamos concluindo, o pastor falou de vídeo, eu não deixei nem o pastor passar um vídeo, né, pastor? Me perdoe aí, né? Então, para finalizar, diz o seguinte, na última parte da leitura, diz o seguinte, que a palavra de Deus é muito importante nesse contexto. Livra do pecado. Então, diz assim, escondi a tua palavra para não pecar contra ti, Salmo 119:1. Dá luz e direção para os mandamentos, aborreço o falso caminho, Salmo 119:104. Depois, apresentando
e lido um cartaz que o professor devia passar, mas isso numa sala de aula, né? Durante esta semana, lembre-se que as respostas certas valerão prêmio. Aí já é uma questão que o pastor propôs para dar aí para cada aluno um interesse. Mas eu quero dizer para vocês, hein? Independente de qualquer prêmio, que é bom, faz bem, se interesse, para que Deus se revele a você diretamente a cada dia. Ah, mas eu já sou crente, Deus já se revelou. Mas você não sabe quantas coisas, meu querido aluno, Deus tem para você e para mim. Deus tem muitas coisas para nos revelar no particular dele, porque Deus quer falar no meu particular comigo. Ele quer falar no seu particular com você. Então, Deus quer falar contigo, quer se revelar mais para você conhecer mais dele. Então, fica aí esta leitura, esse texto. Eu fiquei aqui meio atrapalhado, porque quando eu vou fazer alguma coisa que no começo eu fico sem conseguir ficar à vontade, e esse microfone aí já me tirou a sensibilidade, e eu me atrapalho fácil, né? Já sou atrapalhadinho. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus aplique nos seus corações esta lição, que você possa descobrir algo que eu não descobri e me perguntar, diga, irmão, eu não entendi por isso. Tá ok? Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Vamos então encerrar esse momento com uma oração. Amém, irmão Cornélio? Amém. O amado pode fazer essa oração final para a gente encerrar a nossa escola. Desde já agradeço a todos, todas, e o nosso professor também. Que Deus os abençoe. Pode orar. Querido Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de, nesta noite, compartilhar da tua palavra, falar da tua vontade de estar em nossos meios, participando conosco da nossa vida, do nosso cotidiano. Eu quero te agradecer, Pai, porque os irmãos ficaram ouvindo, mas eu sei que não fui bem. Humildemente eu te peço perdão, mas eu peço que o teu Santo Espírito trabalhe a mente, o coração de cada irmão, de cada irmã, que dê o seu tempo precioso nesta noite para ouvir alguns textos da tua palavra, para ouvir alguns argumentos desse simples e humilde servo teu. Eu quero pedir, ó Deus, que abençoe a noite de cada irmão, de cada irmã, e que dê uma vida próspera, uma vida debaixo da tua vontade, acrescida do teu amor, e que o Senhor fale com cada um, a cada dia, e que nós possamos a cada dia aprender de ti, como tu mesmo falaste através do teu amado Filho Jesus. Aprendei de mim, porque aprender desse humilde professor é pouco. É preciso aprender de ti. E é de ti que eu quero aprender cada vez mais. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, eu agradeço. Amém. Amém. Amém.